Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, como eu havia prometido a vocês, nós vamos ter o nosso exercício avaliativo. Como semana que vem, dia 21, que seria o nosso resumo antes da prova, vai cair num feriado, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou disponibilizar o exercício avaliativo, ele tem um prazo aí para ser feito, eu até coloquei aqui 48 horas, vocês têm 2 dias para fazer esse exercício avaliativo. E daí até vou mostrar para vocês, nessa primeira hora de aula, o que eu estou pedindo no exercício avaliativo e vocês vão tirar suas dúvidas. Na sequência, eu montei um pequeno resumo do que a gente viu nos conteúdos desse primeiro bimestre, para que a gente volte a rever, porque na prova eu vou pedir mais conceitos, tá? A prova ela vai ser inteiramente múltipla escolha, mas nos padrões que a gente chama do Enem. Então, vocês vão ter questões onde vocês vão ter que calcular indicadores, situações, problemas. Não é assim, simples respostas. Então, a gente vai priorizar isso de todos esses temas que a gente viu. E se der um tempo ainda, a gente vai fazer alguns Kahoots. Tá bom? Dúvidas em relação a isso? Deixa eu compartilhar com vocês o que já está aqui no portal, no AVA. E para vocês, para que a gente possa deixar disponível e vocês tirarem suas dúvidas em relação ao exercício avaliativo. Estão conseguindo enxergar aí? Então, aqui tá o slide da aula de hoje. Então, na aula de hoje nós iremos realizar vocês começaram esse exercício avaliativo, né? Serão 10 questões, cada questão é ponto 30. Observem bem que não tem como fracionar isso, tá, gente? Então, acho que uma questão a primeira questão que pede identificação das demonstrações financeiras, se vocês errarem uma, vocês erram a questão inteira. Então, prestem atenção em relação a isso. Ah, mas professor, eu tenho que fazer fracionado. Então, ponto 30, fracionados em 5 itens, dá ponto 0,6. Não dá para a gente estabelecer. Então, aqui, ponto 30 já é uma fração bem baixa, então a questão vai ser considerada anulada, tá? Então, vocês perderam ponto 30 naquela questão se vocês não fizerem corretamente. Eu deixo bem claro isso, porque depois, mais tarde, muita gente, mas eu já vi brigarem por ponto 15, então não vai ser isso que vai definir o quanto vocês entenderam da disciplina, tá bom? E lembre-se que aqui vocês vão totalizar 3 pontos dos 10 que vocês vão obter da nota da avaliação do bimestre, tá? A prova vai valer 7, 7 vai ser 14 questões valendo ponto 5. Ah, professor, é bastante questão. Para mim seria até mais fácil fazer 10 questões, né, valendo ponto 7. Mas aqui vocês têm uma margem maior para vocês poderem errar também. E errar também faz parte do jogo, né, gente? Eu acho que também a gente aprende. Claro que não é a intenção de vocês. Mas vamos rever aqui o que tem de exercício avaliativo. No exercício avaliativo, deixa ele abrir aqui. Eu deixei aqui as instruções. Então, que é mais ou menos o cabeçalho que foi lá, 10 questões, valendo cada uma ponto 30, totalizando 3. Vocês vão ter lá várias demonstrações... Professor, Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, Alisson. Tem ali no exercício avaliativo, a número 1, é para identificar, tipo, por exemplo, tem uma tabela que é balanço patrimonial. Daí lá na linha eu coloco referente a qual letra é o balanço patrimonial? Exatamente, É isso? É isso aí. É o que tá pedindo ali. Tá, beleza. Eu vou abrir aqui o arquivo e mostrar para vocês, tá bom? Não se preocupe. Beleza. É isso Beleza. aí mesmo. Por que isso é importante, só Alisson? Porque quando vocês se depararem com uma peça contábil e olhando um balanço, ali eu tirei os nomes de cima, né? Mas é muito importante vocês se identificarem claramente o que é. Por isso que eu estou pedindo que vocês façam isso. Só que assim, né? Não vale colocar demonstração do valor demonstração do valor adicionado. Somente DVA eu não vou considerar. Tem que colocar inteiro, demonstração do valor adicionado. Por isso que quando eu coloco no texto ali, responder corretamente, né? Corretamente quer dizer literalmente, tá bom? Porque na publicação não vai aparecer DVA, demonstração do valor adicionado. Tá? Então, com base nas demonstrações apresentadas, responder as 10 questões. 10 questões valendo ponto 30 cada uma.
A realização é individual, né? Cada questão terá ponto 30, se for respondida corretamente, totalizando 3. Prazo para acessar são 48 horas. Então, a partir de agora, ele já está disponível. Vocês vão ter até dia 16, depois de amanhã, né? Para vocês terminarem esse exercício. Eu acho que é mais que suficiente. Por tratar-se de um exercício, vocês têm um prazo maior, tá bom? Entregas atrasadas não serão aceitas. Nos exercícios que a gente está fazendo aqui, muitas vezes vocês até podem entregar atrasado. Esse aqui não vai aceitar, tá? Por se tratar de uma avaliação. Uma tentativa para entregar, tá? Somente uma tentativa. Então, olhem bem antes de entregar. O arquivo vai ser em PDF, ou se quiserem em imagem, só tomem cuidado na hora de enviar a imagem, né? Se tiver ilegível, não vou ter como avaliar. O que eu conseguir enxergar, eu vou avaliar. O resto não vai ter como. Então, só tomem cuidado em relação a isso. Que mais? A interpretação da questão faz parte do exercício. Eventuais esclarecimentos com a operacionalização da avaliação. Isso aqui não é conteúdo, né? Não adianta me perguntar aqui, professor, o que quer dizer cada... Não, aí interpreta do jeito que está lá. Então, esses esclarecimentos a gente está fazendo agora, então vou abrir lá a questão, será feito aqui nessa primeira meia hora com o professor. Aconteceu algum problema lá que vocês forem mexer com o exercício. Está ainda dentro do prazo de entrega. Me aciona via chat ou via e-mail, tá bom? Não tem problema. O exercício está aqui. Vocês vão baixar. Não esqueçam de colocar os seus nomes e tudo. Tá aqui, ó. Tá todo mundo chegando aí? Parece pequeno aqui, né? Mas deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco maior. Tá aqui. Então, ó, no início dele tem cinco demonstrações financeiras. Eu peço que vocês marquem. Aqui tem as letras. No cantinho de cada uma delas tem uma letrinha. Eu quero saber qual o nome de cada uma dessas demonstrações financeiras. Essa questão aqui que eu estou falando que vocês têm que acertar 100% para ser considerado. Porque o fracionamento dela nem vale a pena e o professor ainda vai ter que perder muito tempo para fazer. Vai dar um valor fracionado, depois vai ter o problema do arredondamento no final. Só dor de cabeça. Esse é ponto certo, tá, gente? E aqui, lembrando que vocês têm que preencher o nome correto, como está lá, sem abreviar, até coloquei aqui, tá? Em cima dessas demonstrações financeiras, por exemplo, na hora de calcular, eu vou pedir aqui para calcular a performance das vendas. Nós estamos falando aqui, evolução das vendas. Então, vocês vão ter que pegar lá a tabelinha de como calcular a evolução em vendas e naquela demonstração que é a demonstração de resultado e fazer o cálculo. Tomem cuidado em relação aos períodos, né? Porque na publicação sempre está invertido. Mesma coisa aqui, ó, eu quero saber o saldo da reserva legal. Em que demonstração eu vou olhar isso? Eu já estou dando uma dica aqui, ó, DMPL. Ou fluxo de caixa aqui, né? Então eu quero saber, aqui no fluxo de caixa, tome cuidado, eu quero que vocês identifiquem no fluxo de caixa quanto que a empresa financiou seus clientes. Então vai naqueles conceitos que a gente viu de fluxo de caixa. Aqui, quanto que a empresa investiu em alimentação? Aqui vai ter uma demonstração que vocês vão ter que buscar. O valor aqui, tá? Quanto investiu é o valor. Quanto que é o endividamento bancário? O endividamento total e bancário. Aqui, ó, tem duas questões. Respondeu só uma? Questão errada, tá? Notem aqui, quanto é o endividamento bancário total? Quanto de adiantamento de cliente a empresa possui em 2009? Aqui é valor. Quanto que investiu no meio ambiente? Quanto que a empresa, que setor que a empresa é? Lembra do caso que a gente fez lá do Pão de Açúcar? A gente mostrou para vocês como tem uma regrinha, tem um jeitinho aqui de identificar que tipo de empresa, que segmento que é, tá bom? Aqui, detalhe, aqui duas questões. Eu estou perguntando quanto que que tipo de setor e justificar. É tal segmento, por quê? Como é que eu identifiquei isso? E quanto que as despesas financeiras correspondem à receita líquida de vendas? O que eu vou usar aqui?
Eu vou usar uma das técnicas de análise financeira. Bem simples, é coisa para vocês fazerem em 10 minutos e ainda dá tempo de assistir a novela. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso aqui? Não, professor. Nós fizemos um exercício bem parecido, e acho que talvez até mais complexo, que foi daquele da metalgráfica. Aqui, nesse primeiro momento, o que nós estamos avaliando? Junto com a prova, esse aqui é a parte prática. Aqui nós estamos avaliando, principalmente, como que vocês conseguem identificar todas as demonstrações financeiras e usar algumas técnicas dessas demonstrações financeiras que a gente viu durante as nossas aulas. Tá bom? Dúvidas? Ó, não vão passar e-mail sobre dúvida que eu já falei aqui. Inclusive vai estar gravado. Qualquer coisa, volta aqui e diz assim, ó, professor, o senhor falou lá na gravação, não tem problema. Bom? 3 pontos facinho de vocês ganharem aqui, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu preparei um resumo geral, onde que, claro, igual aconteceu em auditoria, não vai ter todo o conteúdo aqui. Então, nós tivemos bastante conteúdo nessa etapa, igual aconteceu com a auditoria. Então, aqui nós temos 47 slides. Não se assustem aqui, porque aqui tem muitos slides que são apenas ilustrativos. Mas aqui a gente vai ver todos os conteúdos que nós tivemos nesse bimestre. Novamente falo para vocês, professor, por que não fizemos isso na próxima aula? Porque na próxima aula é feriado, então não temos aulas com vocês. Diferente das outras turmas, que no caso, por exemplo, da auditoria, nós tivemos na última aula, que foi segunda-feira. O pessoal, por exemplo, de contabilidade intermediária, que eu dou aula para eles na terça, eles ainda terão na terça para ter na outra semana a prova. E daí, claro, eles também vão ter a parte do exercício avaliativo. Tá? Vamos lá. Aqui, tá aparecendo para vocês aí tranquilo agora? Tá, professor. Aqui são os quatro grandes temas que nós tivemos nesse primeiro bimestre. A princípio parece ser poucos, mas se você for abrir no detalhe cada um deles, é bastante coisa. Então, foi isso que eu fiz. E aqui, claro, destaquei os principais pontos e são aqueles itens que a gente teve uma maior abrangência. Então, o que nós tivemos nesse primeiro bimestre? Nós falamos sobre as principais demonstrações financeiras, o que cada uma delas traz informação. Falamos o que é uma análise econômico-financeira. Claro que aqui, no seu nível de detalhe maior, desde quais são as etapas, as técnicas, o significado de uma análise econômico-financeira, como utilizar os objetivos e tudo mais. Dentro ainda tem a análise dos cálculos dos indicadores. Nós abrimos vários cálculos de indicadores, como calcular, por que calcular. Ele é, inclusive, uma das técnicas de análise econômico-financeira. E também a gente falou sobre análise de fluxo de caixa. Então, o que é o fluxo de caixa e como pode ser conjugado com as outras técnicas para que a gente consiga fazer uma análise econômico-financeira bem completa. Então, vamos ver aqui o que a gente viu nessas principais demonstrações financeiras. Quais são essas demonstrações, né? Quem são essas demonstrações? Aqui pegamos muito como base as SAs, porque as SAs que publicam de forma assim, integral as demonstrações financeiras. Então, se tem uma empresa que demonstra isso de forma bem ampla, são todas as SAs. Não que as grandes limitadas não possam fazê-lo, mas as SAs são obrigadas, inclusive, por lei. Então, a Comissão de Valores Imobiliários obriga, né, essas empresas a publicarem isso de forma integral, todas essas demonstrações financeiras que a gente vai ver. A gente viu quais são os objetivos dessas demonstrações. Elas também têm limitações, a gente mostrou todas as limitações, tipos de balanço patrimonial, então a gente tem pela legislação societária, temos pela correção integral e também o balanço consolidado. Como que é uma demonstração de resultado, o que é um balancete de verificação, pareceres auditores, relatório de administração, notas explicativas, a mutação do patrimônio líquido e a demonstração de fluxo de caixa. Então, vamos voltar aqui. Ó. Aqui é uma visão geral do que são todas as demonstrações financeiras e a relação delas em relação ao porte da empresa. Quanto maior a organização, que nem eu falei para vocês, maior
os componentes dessas demonstrações financeiras. Então, essas pequenas aqui, ó, essas que são apuradas aqui, na maioria das vezes, são autônomos, mais focado no imposto de renda. Então, muitas delas nem publicam balanço. As de pequeno, médio, grande porte já publicam balanços. Não digo publicam, mas já geram balanços. E as de formação societárias são necessariamente obrigadas, até mesmo as limitadas de grande porte. Quais são, novamente? Balanço patrimonial, demonstração de resultado, a mutação, o fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado. A gente também aqui fala em relação a relatórios enviados para a CVM, que é a informação trimestral, demonstrações financeiras padronizadas e o IAM. Claro que aqui tem outros também, são relatórios em inglês, que eles chamam de Annual Report, que também são produzidos e são colocados dentro da Comissão de Valores Imobiliários. Oficialmente, a Lei 6404 e a 11.638 identifica todas essas demonstrações como obrigatórias para a publicação das SAs. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, a mutação, DRE, a demonstração de resultados abrangentes. A gente não vai entrar no mérito dessa aqui, é a única que eu não vou abrir, mesmo porque é mais um detalhe dentro da demonstração de mutação do patrimônio líquido, no caso de envolve empresas consolidadas. Isso aqui já está dentro do consolidado. A demonstração de fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Quais são os grandes objetivos das demonstrações financeiras? Aqui é bem sintético. Mostrar de forma ordenada e padronizada a situação patrimonial e de resultado das operações realizadas durante o exercício social de uma empresa em um determinado momento. Então, é esse conjunto de informações que é gerado pela empresa. Qual que é a grande função? Né? Tomada de decisão. Não somente para quem está gerindo a empresa, mas também para quem quer investir nessa empresa. Vimos também que essas demonstrações financeiras não respondem tudo. Elas têm suas limitações, que envolvem o lado não expresso em valores monetários, a defasagem das informações, a veracidade e a resistência em prestar essas informações. O lado expresso, que não está no balanço, que não está expresso em valores, se ela degrada o meio ambiente, a qualidade dos administradores, né, o grau de satisfação dos sócios, e também aqui tem o ponto de, eu não sei o grau de defasagem tecnológica do seu parque fabril. Então, isso aqui eu não consigo identificar. Nesse último item, talvez o que máximo que eu consiga apurar é o grau de depreciação do seu imobilizado, mas não quer dizer também que ele não está trabalhando com imobilizado de ponta, ou equipamentos de alta precisão, ou os últimos equipamentos, eles não são obsoletos. A parte de obsolescência eu não consigo identificar muito claramente nas demonstrações financeiras. Eu tenho que tomar um cuidado danado em relação à defasagem da informação. Então, nós estamos hoje no mês onde que provavelmente as empresas já começam a publicar seus balanços, mas balanços de dezembro de 2020. Então, o último balanço que eu tenho publicado é dezembro de 2019. Percebam bem que nós, dezembro de 2019 até a data de hoje, o mundo mudou. E literalmente o mundo mudou, né? Nós passamos por uma pandemia que ainda não estamos livres dela e que refletiu de forma muito intensa em todas as organizações, em todas, sem exceção. São poucas que se salvaram dos reflexos negativos da pandemia. E essa defasagem de informação, se eu tivesse que analisar uma empresa usando somente o balanço de dezembro de 2019, eu estaria perdido, porque a situação que estaria apresentada lá não é a situação da empresa hoje, em função do problema que é essa limitação da defasagem das informações. Tomar cuidado com a veracidade dessas informações, por isso que é importante a gente entender de alguns conceitos contábeis, principalmente se eles estão pelo método da competência, não pelo de caixa. Tomar cuidado que a gente pensa que empresa grande não tem problema de esconder números, tem sim, de fazer de forma errada as demonstrações financeiras para esconder do fisco, essa preocupação existe. Então, essa veracidade a gente sempre vai estar confrontando, isso é importante. É uma limitação, porque a gente pensa que aquilo lá está 100%. Outro detalhe, não é porque é auditada que a empresa também não possa ter problemas de fraude ou erros não intencionais dentro das suas demonstrações. Tá bom?
E a resistência em prestar informação. Então, quando se tem problemas na veracidade e vai buscar informação, não querem informar. Espera lá. Então, nós temos um problema aí. Porque a gente não consegue tomar uma decisão se as informações não estão completas. E isso, em crédito e em outras tomadas de decisões que envolvem análise econômico-financeira, é muito complexo, porque você barra na tua decisão. E a gente viu aqui, no detalhe, todas essas demonstrações aqui. Balanço patrimonial, demonstração de resultado. Aqui, itens que complementam as demonstrações financeiras, que é o parecer dos auditores, o relatório de administração e a nota explicativa. A demonstração da mutação do patrimônio líquido dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa e DVA. Eu fiz um pequeno resumo de cada uma delas. Primeiro dela, o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Um problema nesse mouse. Vamos lá. Apresenta a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. Como o próprio nome está dizendo aqui, é uma posição estática, então é foto de saldos de um determinado período. Tomar cuidado aqui, muitas vezes as pessoas pensam que isso aqui é dinâmico, não é dinâmico. O que é dinâmico é a demonstração de resultado, que é um acúmulo de receitas, despesas e custos, e no final vão te dar um resultado. Então, essa relação que a gente muitas vezes faz no cálculo dos indicadores que envolvem contas patrimoniais e contas de resultado, a gente tem que sempre tomar um cuidado nessa percepção, tá? Com balanço patrimonial, ele tem dados estáticos. Isso quer dizer que naquela data tinha aquele saldo. Passou-se um dia, já mudou de saldo. Na demonstração de resultado, não. É saldos que eles se modificam também diariamente, mas não são fotos de saldo, são saldos cumulativos. Isso é importante a gente identificar. Que tipos de balanço patrimonial podem existir? O balanço que é pela legislação societária, porque tem esse nome, ele está de forma nominal, ele não está corrigido para fazer a comparabilidade e atende à legislação societária, que é a 1104, 6404 de 76 e a 11638, que é a nova lei das SAs, que é de 2007. Então, é essa que atende essa legislação. Embora tenha esse nome, ela vale também para as limitadas. Nós também temos o balanço com correção integral, esse é um balanço corrigido. Esse é um balanço que ainda não utilizamos, mas se chegarmos a níveis de inflação acima de 10%, já vamos ter que pensar em corrigir para fins de comparabilidade, porque todo balanço é publicado, principalmente das SAs, dois balanços, né? Então, o último balanço e o penúltimo balanço, e de forma comparativa, justamente para mostrar a evolução desses números. Só que se eu tenho uma inflação no período que seja lá 50%, exagerando, né, gente? Isso modifica toda a análise. Por quê? Porque aquele balanço do penúltimo balanço, ele não está refletindo uma realidade, porque no meio ali tem uma defasagem de 50%. É muito essa defasagem. Por isso que lá atrás, em épocas que nós tivemos níveis de inflação absurdo, né? Muitos aqui não conviveram com isso, mas nós chegamos a ter a inflação em um mês de 80%. Um mês. Então, é difícil você analisar balanço com uma defasagem de 300% no ano. Não tem como. Então, para que eu possa fazer uma análise mais coerente, eu tinha que corrigir dados do ano anterior para o último período. É como se fosse publicar agora o balanço de 2020, né, que é o último balanço que pode ser publicado, comparativo com 2019. Se tivesse uma inflação de 2019 para 2020 absurda, vamos dizer que 50% no período, né? A comparabilidade eu não poderia publicar de forma nominal, do número daquela data. Lembra que balanço é data estática. Então, data estática, eu estou pegando lá a conta de estoques, colocando o que tinha de estoque naquele momento. Mesma coisa acontecendo com o faturamento. Faturamento em 2019 com o faturamento de 2020, sendo que nesse período teve 50% de inflação. Se eu for comparar, principalmente calcular evolução em vendas, eu vou ter uma defasagem absurda.
né? Se, vamos dar um exemplo bem simples, 2019 eu tivesse 100 milhões de faturamento, passei para um faturamento de 150, né? Faturamento líquido aí, eu tive um crescimento de 50%. Só que se tivesse, vamos lá, tivesse uma inflação de 50% no meio, praticamente eu não cresci nada. Por quê? Porque a inflação consumiu todo o meu trabalho aí para fins de comparabilidade. Então, por isso, da possível necessidade de ter esse balanço. Ele deve estar hoje em stand-by, ninguém ainda publica ele, mesmo porque não temos esse nível de inflação. Esperamos não chegar, né? Mas ele existiu e pode ser reativado novamente. E por último, nós temos o balanço consolidado. Todo mundo lembra o que é um balanço consolidado? Todo mundo aqui já está quase se formando, contador. Balanço consolidado. Podem me dar uma definição? Ivone, dê uma definição de balanço consolidado. Poxa, não lembro, professor. Eu lembro que eram várias empresas num grupo. Uhum. Aí tinha que separar lá os... Separar? Bem simples, Ivone. Não lembro. Vou dar a definição para vocês. É a soma de todos os balanços das empresas que são principais e fazem parte desse grupo. Claro que tem a participação relevante entre elas. A soma de todos. E tem um detalhe, você vai ter que excluir transações comuns. Por que eu não posso deixar todo mundo junto? Porque senão eu aumento ativos, passivos e resultado também. Porque se tem transações que a gente chama intercompanies entre elas, o número fica, vamos lá, prejudicado porque eu misturei valores do mesmo grupo entre eles. Então, se o empresa A faz parte do mesmo grupo que está a empresa B, na hora que eu somo essas duas empresas, e se eu tenho venda entre elas, eu posso aumentar as vendas, só que foram contra elas mesmas. Nós estamos falando da analogia que eu gosto de fazer, que estou falando da mesma calça, só que estou falando com bolsos diferentes. A questão eu tenho que eliminar e simplesmente trazer para dentro desse balanço, que é a soma de todas essas transações, transações somente com terceiros, tirando essas transações com as empresas ligadas. E nisso também eu tiro quais são essas transações que eu tenho que tirar. São lá contas a receber com empresas ligadas, daquelas que fazem parte do grupo, contas a pagar com essas mesmas empresas, aqui eu estou falando já de contas de ativo e de passivo, mesma coisa em relação ao resultado. Se eu vendi para a empresa do grupo, eu vou ter que eliminar. Se a empresa do grupo comprou de mim, eu vou ter que eliminar também. Se eu participo na outra empresa, eu vou ter que eliminar. Aí como é que eu elimino? Eu elimino o investimento que eu tenho aqui, eu como empresa controladora, e tiro lá do patrimônio da empresa. Tudo isso eliminado, aí eu tenho um balanço que representa a situação econômica, financeira e de resultado daquela empresa em um determinado período. E por que ele é importante? É importante para você saber o tamanho do grupo. Muitas vezes, uma só empresa não identifica o tamanho do grupo que é. Vamos pegar aí a Rede Globo. A Rede Globo não é só uma empresa, são várias empresas, né? Então, eu tenho desde a parte de TV a cabo até a parte agora a parte de essa parte digital deles, tem a televisão Globo, então, inclusive a Globo é uma limitada, ela nem é um SA. A soma disso dá o grupo Globo. Só que entre eles tem transações. Então, a parte, por exemplo, de marketing deles é separado, a de venda digital é outra, mas faz parte do Grupo Globo. E um interrelaciona com o outro. Então, na hora que eu montar o Grupo Globo, eu quero saber que tamanho que ele é. Principalmente aí em relação a resultado, em totais de ativos e tudo mais. E para quando nós estamos falando em quem investe em um grupo, isso é fundamental. Eu quero saber. Só que é importante, tá? Quando a gente está fazendo análise, eu não elimino os balanços individuais. Por quê? Porque é importante eu entender individualmente como é que são cada organização. O que eu tenho que identificar claramente quando faço uma análise de consolidado, quem que é a maior empresa do grupo? Qual é aquela que carrega, né, todo o resultado? Por exemplo, o Grupo Bradesco,
Um dos que carrega o resultado do Banco Bradesco não é o próprio Banco Bradesco, é a seguradora do Bradesco. Se vocês olharem os números deles, é isso que acontece. Então, a gente tem que perceber muito bem, e isso vai fazer toda a diferença para quem está investindo, para quem está comprando as ações, e até mesmo se por acaso eu quero comprar todo esse grupo. O que me interessa? O Positivo agora, quando foi vendido, ele foi fatiado, não foi vendido todo o Positivo. O grupo Positivo, ele era composto por aqueles... o Parque Barigui lá, ele tem aquele negócio de exposição lá. Aquilo lá é do grupo Positivo. Junto com aquele parque de exposições da Unimed lá no Campo Comprido, é do Positivo. Ele também tem os colégios, é do grupo Positivo. Tem também a editora do grupo Positivo. Na hora que foi feita a venda, eles venderam tudo separado. Agora, o grupo Positivo era a soma de tudo aquilo lá. Quando vendeu a Universidade Positivo, só a universidade foi vendida para o Cruzeiro do Sul. Os colégios não foram vendidos e tudo mais. Então, aqui só dá um exemplo para que identificar, quando eu faço uma análise do consolidado, estou olhando todas as empresas do grupo. Claro para vocês isso? Demonstração de resultado. Apresenta o resultado que a empresa teve. Aqui é um confronto entre quanto que a empresa faturou, tirando todos os custos e despesas e apurando o resultado do exercício. Enquanto que lá é uma fotografia de saldos, aqui é um filme do que aconteceu, tá? Balancete, aqui são demonstrações periódicas e intermediárias. Numa situação que a gente está vendo agora, analisar balancete seria o ideal. Então, eu posso ter balanço de dezembro de 2020, de 2019, 2018, mais um balancete atualizado. Ou, se possível, um balancete mais próximo da data que eu estou olhando o balanço. Eu não tenho o balanço fechado ainda. Então, um balancete de novembro, né? Isso ajudaria, ficaria muito mais próximo, refletiria todo o ano de 2020 aí, que aconteceu com tudo isso aí. Então, a gente tem que pensar muito bem do balancete traz mais próximo os eventos econômicos e financeiros da empresa, para que a gente possa fazer uma análise bem mais precisa, tá? Esse aqui é uma boa ferramenta para aquela limitação que a gente fala na defasagem das informações financeiras. Eles são feitos de forma intermediária, então não são feitos no encerramento. Ele não pode ser considerado um balanço fechado, propriamente dito. Por quê? Porque ele tem algumas limitações. A gente vai ver essas limitações. Tá? A gente vai ver aqui, apareceu. Ó. Ele tem as limitações porque, primeiro, nem sempre são apurados integralmente os custos. Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação. Como é que eu consigo avaliar se foi apurado integralmente os custos? Então, aqui você vai ter que fazer uma relação de proporção. A empresa fatura 12 milhões durante o ano, né? Aqui, custos e despesas. 12 milhões durante o ano. Os custos da empresa também em torno de 12 milhões. Quase praticamente trabalha ali com uma margem bruta bem pequena. Se eu estou olhando um balancete de 6 meses, e esse balancete aí tem apenas 1 milhão de custo ou 1 milhão de receita, espera lá, não é um balancete acumulado, e sim apenas de um mês. Estou falando como é que é? Uma oportunidade de vocês validarem o balancete na hora de você pegar. Porque não adianta nada também um balancete, não tem custo apurado, é apenas de um mês, então isso aí prejudica na hora de montar uma análise financeira. Lembrando também que muitas vezes ele não tem, se ele participa em outra empresa, nem sempre tem calculado a equivalência patrimonial. Então, verificar, se participa em outra empresa, como é que eu sei se ela participa em outras empresas? Vou lá no investimento permanente e verifico se esse investimento permanente é representativo em relação ao total dos ativos. Como é que eu faço esse cálculo? Análise vertical, né? E, claro, nota explicativa também vai estar aberto em relação a esses investimentos permanentes. Se eles forem representativos, eles necessariamente, provavelmente, vão ser apurados a equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial está no investimento permanente e está lá dentro da demonstração de resultado. Tá? Se estiver zerada, é sinal que não foi apurado no balancete. E, claro, vai afetar o resultado. Afetando o resultado, complica a minha análise. Tem um problema também dos balancetes terem aspectos sazonais envolvidos.
principalmente quando eu trato de empresas que estão muito ligadas a sazonalidades naturais ou até mesmo sazonalidades ligadas a vendas. A empresa que fabrica chocolate na Páscoa, a empresa que fabrica artigos natalinos, se eu for analisar um balancete do primeiro semestre, claro, fatalmente as vendas não vão corresponder à realidade. Então, só lembrar desses aspectos na hora que usar esses balancetes. Pareceres auditores. Então, o que são pareceres auditores? Aqui em auditoria, agora vocês estão vendo a relação, e já viram, né, essa relação direta. O auditor é aquele cara contratado pela empresa e obrigatório nas SAs. Ele faz um trabalho de 5 anos em cima das demonstrações financeiras, até 5 anos tem um contrato. Ele atesta a qualidade dessas demonstrações financeiras e verifica se elas estão adequadas, se estão bem apresentadas em relação a toda a legislação, e depois emite um parecer. Esse parecer pode ser parecer sem ressalva, parecer com ressalva. Em alguns itens ele não concorda e ele diz ali, inclusive, o valor. Ele pode ser um parecer adverso, que é aquele que diz assim, ó, não está... Olhamos as demonstrações financeiras publicadas ou disponíveis para auditoria e elas não refletem a realidade. E, por último, o parecer de abstenção. Eles tentaram até chegar nesse parecer, mas não conseguiram. Ou por força de que não tiveram independências para obter as informações, ou por falta de controles, ou até mesmo por falta de informações dos auditores anteriores. Então, são esses 4 tipos de pareceres que podem ser emitidos pelos auditores. Relatório de administração. O que é o relatório de administração? Ele acompanha todas as demonstrações publicadas. Lá você vai ter uma análise corporativa, uma análise setorial e até mesmo uma pequena análise financeira. Lembrando que essa análise financeira tem um viés muito grande da própria empresa. Então, é melhor você fazer a sua própria análise financeira, né? Aqui ele vai citar projeções, vai dizer muitos itens que aconteceram, por exemplo, na parte econômico-financeira durante esse período. Se eu tivesse, por exemplo, que fazer um relatório de administração de dezembro de 2020, fatalmente aqui teria aspectos ligados à Covid. Até que ponto afetou, onde foram impactados e tudo. Até isso está comentado aqui. Até mesmo venda da empresa, né? Se a empresa incorporou outra empresa, quais são as perspectivas do mercado onde ela atua, vão estar aqui nesse relatório de administração. Já as notas explicativas, como o próprio nome diz, né? Elas complementam as demonstrações financeiras. O grande objetivo dela é esclarecer critérios contábeis, como saldo de contas, como método de depreciação e aí os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. No exemplo que a gente fez da metal gráfica, vocês tiveram aí como identificar a importância das notas explicativas, principalmente na hora da reclassificação, que é uma das técnicas que a gente vai ver quando se fala em análise econômico-financeira. Nós vimos também a mutação do patrimônio líquido. O que a mutação do patrimônio líquido é para a gente? Quanto que alterou o patrimônio de um período para outro? Como é que eu posso identificar isso? Se eu olhar somente para o passivo, olhar no patrimônio líquido, a empresa tinha 100 milhões em 2019, foi para 120 em 2020. De cara, de 100 para 120, 20 milhões é o resultado do período. Não é só isso. O patrimônio pode ser afetado com outros, né? O resultado do período é um dos itens, mas ele não é o único. Ele pode ser aumentado ou reduzido o capital, pode ser distribuído dividendos, pode ter formação de reserva, posso ter ajustes anteriores, eu posso ter movimentações internas. Então, a gente já viu várias dessas situações. Então, quando estamos falando aqui da mutação do patrimônio líquido, é importante identificar, esse aqui é um ponto-chave, né? Inclusive, acho que no nosso último exercício, a gente até falou muito sobre isso, que a empresa, a gente fez um fluxo de caixa de uma, se não me engano era Rodão o nome o nome que eu dei para aquele exercício, aonde que a empresa tinha uma situação econômica, a parte de resultado, resultados excelentes, 4, 5, 6 milhões de resultado, só que ela estava com PL minúsculo. Aí, o que aconteceu? Fomos verificar,
tinha saído sócio e, claro, ele distribuiu via dividendos e também de redução de capital. Então, isso impacta nos indicadores, isso impacta em uma série de outros, até mesmo na continuidade da organização. Tá? Então, a mutação do patrimônio líquido é importante. Não são todas as empresas que publicam, mas você pode solicitar para as limitadas a variação, o que aconteceu dentro do PL. Eles têm essa informação. Numa contabilidade séria, né, eu consigo identificar isso. O último item que a gente viu, inclusive, né, é o que é o fluxo de caixa pelo método direto, como ele é publicado. O que ele diz? As alterações acontecidas naquele item lá de caixa ou equivalentes, que é o primeiro grupo do ativo circulante, o grupo conhecido como disponível. Como ele variou? Então, é uma conta que nem a gente viu em auditoria, que tem uma movimentação absurda. Lá eu recebo as minhas vendas quando eu faço à vista, ou até mesmo quando eu faço a prazo, afeta a caixa. Eu pago para alguém, despesa, compras, tudo passa pelo caixa. Como que ele se movimentou? No demonstração de caixa pelo método indireto, como o próprio nome está dizendo, aqui eu consigo enxergar como se movimentou esse caixa e ele separa em 3 grandes blocos para a gente. Das operações, que seria o resultado da empresa e como ela captou e aplicou recursos com terceiros, dos financiamentos, como que a empresa captou recursos no mercado, seja ela com os sócios, que daí aumenta o capital, ou com bancos, e por último dos investimentos, onde que ela colocou esses recursos? Aqui mais considerando itens de longo prazo, quanto que ela imobilizou, ou se ela fez investimento em companhias ligadas, ou em outras companhias. Então, a gente consegue identificar como se variou. Lá na frente a gente vai mostrar uma outra forma de olhar esse fluxo de caixa, mas para fins de análise. Tá? A gente vai até colocar dentro naquele formato que a gente viu naquela planilha que eu passei para vocês. E por último, dentro dessas demonstrações que a gente fez de detalhe nas nossas aulas, nós temos a demonstração do valor adicionado, que eles chamam de DVA. O que é a DVA? Essa é uma das últimas implementações que ocorreram junto com a demonstração de fluxo de caixa em 2009, não, 2007, que em 2007 tiraram-se a demonstração de origem de aplicações de recursos, que no caso da metal gráfica ainda existia, né? Foi justamente naquele ano que a gente estava analisando, 2008, já ser implementado a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, que é esse anterior aqui, né? A DVA é uma demonstração que expõe a riqueza gerada pela empresa. Aqui é como se eu estivesse desestruturando tudo que aconteceu na demonstração de resultado, esquecendo aquele princípio da competência, mostrando lá todos os valores gerados de riqueza da organização, todos os custos no detalhe, quanto que ela gastou de impostos, porque se você for ver bem, quando eu olho para a demonstração de resultado, eu tenho em vários lugares da demonstração de resultado os impostos. Eu tenho imposto municipal, estadual e federal nas deduções da receita bruta. ICMS, PI, né, PIS, PASEP, está ali. Eu tenho outro imposto federal, que é imposto sobre renda, que vai lá, redutor de resultado tributável. Então, tudo isso é imposto. Na DVA, eu abro isso aí no detalhe. Tudo que é imposto, inclusive por linhas tanto estadual, municipal, federal. Quanto se gastou de alimentação? Isso onde que eu tenho na demonstração de resultado? Eu tenho no custo dos funcionários da área produtiva, eu tenho na parte despesa administrativa do pessoal da área produtiva, da área administrativa e da área comercial como despesa comercial. Então está misturado. Na DVA eu abro isso no detalhe. Aqui é muito para mostrar quanto que a empresa contribuiu para a sociedade, tá bom? Então, expõe a distribuição dos empregados, governo, acionistas e até mesmo financiadores. Inclusive, quanto que a empresa deu de lucro para os seus associados, os seus sócios, né? Então ficou parte para todos esses itens aí, empregados, governo, acionistas, quanto que eu paguei para bancos e também quanto que ficou para o sócio. E expõe a parcela de riqueza não distribuída, quanto que ficou também dentro da organização, né? É uma demonstração recomendada pela ONU.
Então, aqui ela tem um caráter mais social, essa demonstração. Então, tudo isso aqui... Alguém ia fazer uma pergunta, Giovana? Sim. É essa demonstração que chamam de balanço essencial? Não. Não. Essa demonstração tem um caráter social, mas não é balanço social. Tá bom? Balanço social é mais que isso, tá, Giovana? Ele tem mais ingredientes que isso. Aqui, ele é um pedaço do balanço social. Se eu for dar um resumido para você. Tá bom? É um pedaço que pode ser usado como para montar um balanço social. Tem mais componentes em balanço social. Outro bloco que nós temos, dentro dos 4 blocos que nós tivemos nesse bimestre, nós chegamos a falar sobre o que é uma análise econômico-financeira. O que é uma análise econômico-financeira? A ideia da análise econômico-financeira é relatar, com base nessas informações contábeis, a posição econômico-financeira atual e as causas que determinaram a evolução ou as tendências dessa empresa. Em outras palavras, a gente pega essas informações geradas do passado, no presente, e a gente até consegue fazer projeções de uma empresa. Não resolve, é parte de um processo, é muito importante dizer isso. Eu sempre falo isso quando dou aula também de análise de crédito, todo mundo pensa, a análise financeira resolve tudo. Não, não é. A análise financeira é um dos componentes de análise de crédito. A análise de crédito aí tem 6 etapas, e ela é uma das 6 etapas. Então, para outras definições também é considerado. Vou comprar empresa só análise financeira. Não é só isso. Tem mais outras coisas que são agregadas. Ela é um dos componentes. Para que é os objetivos da análise financeira? Então, liberação de crédito, eu vou investir na empresa, na hora que faz fusão de empresas, né? A fusão é separação, a hora que eu incorporo uma empresa, aqui para avaliar se ela tem retorno, rentabilidade, né? Para que eu possa fazer saneamento financeiro, primeiro eu tenho que identificar em que situação ela está para poder fazer esse saneamento, para poder estabelecer perspectivas. Aqui é muito por conta de orçamento. Análise financeira vai me ajudar num orçamento? O que vocês acham, gente? Vocês já tiveram um orçamento ou não? Eu não. Na grade de vocês tem? É para ter. Então, quando se calcula projeções, como é que eu consigo calcular projeções se eu não tenho esses conceitos de análise financeira? Por exemplo, a relação entre custos e receita líquida. Se minha empresa, normalmente, os custos equivalem a 60% da receita líquida, na projeção, eu vou ter que manter essa proporção, se eu quiser considerar aí um orçamento mais assertivo, mais próximo. Então, eu estou olhando o quê? Que técnica que eu utilizei? Análise vertical. É uma forma também, né? Mesma coisa em relação à análise horizontal. Análise horizontal, eu consigo ver quanto que cresceu de um período para outro. É uma outra técnica e justamente eu uso, no caso, de montar um orçamento. Então, essas relações se usa muito. Quanto que geralmente eu gasto de despesa financeira? Ano passado, eles corresponderam às despesas financeiras 10% da receita líquida. Esse ano eu posso usar essa mesma proporção, então eu já tenho uma ideia. Claro, vocês vão ver em orçamento que o orçamento ele não é preditivo, aquilo e pronto, é uma bola de cristal. Não, né? Não. Todo mundo pensa que é, né? Mas não é. A gente tem que tentar chegar próximo. É isso? Então, quando você faz o orçamento de algo, você vai querer chegar próximo daquilo. Ruim com ele, é pior sem ele. Então, o orçamento é para que você não erre tanto nas suas previsões. Você ia fazer uma pergunta, Ivone? Ivone? Nos ouve? Vamos continuar então. Em relação à análise financeira, pode ser usado para fiscalização ou controle e até mesmo para controles gerais, que a gente chama de relatórios administrativos. Vou usar aqui. Meu mouse está muito rápido hoje. Nós vimos também todas essas etapas. Alguma pergunta? Acho que é de soja mesmo. Uns falaram que era outro, certo? O outro que é.
Ivone, seu microfone está aberto, Ivone. Ai, desculpa, gente. Tá. Então, nós estamos vendo agora as etapas da análise. Por que não dá para você começar fazendo a análise, pegando todos os balanços, já apontando, fazendo indicadores? Não dá para fazer isso. Nem façam isso, porque vocês vão incorrer em erro. E bem fácil. Então, primeiro você vai ter que fazer a coleta desses dados. Preocupação de trazer dados confiáveis, 3 balanços mais um balancete, tá assinado, ser balanços que tenham qualidade, né? Atendam todos os princípios contábeis geralmente aceitos, tem um contador por trás fazendo esses balanços, é muito importante. Então, a coleta e a conferência, se eles são válidos, são importantíssimos. Depois eu tenho que classificá-los, né? Então, nós fizemos um exercício de fluxo de caixa que a gente pegou, tirou do formato que está no balanço, colocamos em um balanço padrão, para que eu possa deixar todo mundo na mesma base, classificar contas a receber com contas a receber em todos os anos. Na hora de calcular os indicadores, isso ficou muito mais fácil. Calcular os indicadores é a 4ª etapa. Depois de reclassificado, eu consigo calcular. Por quê? E alguns itens da reclassificação, eu tenho que tomar um cuidado, porque muitas vezes eles são naturalmente classificados em contas, por exemplo, de ativo, que é o caso de duplicata descontada, que é o caso de adiantamento de contrato de câmbio. E tem itens que podem estar ali, que não deviam estar ali, que são contas de passivo. Não deviam para fins de análise, mas para fins de publicação não tem problema. Tá bom? Aí, uma coisa é balanço estruturado para que eu possa calcular melhores os indicadores para fins de análise, outra coisa é balanço para publicação. Esses 2 itens a gente tem que separar muito bem. O que eu tenho em mãos de cara é o balanço, que é para publicação. Agora eu vou pegar e vou ajustá-lo para que eu possa tirar melhor os meus indicadores. Então essa é outra etapa, que é a reclassificação. Então a gente viu que tem vários itens a serem reclassificados. Então esse é um item que eu vou pedir na prova, né? Da onde eu classifico, desse para onde que vai? Impostos a recuperar no curto prazo, quando eles forem representativos. Vão para onde? E que indicador ele pode prejudicar? Então, ele vai lá para o realizável de longo prazo na reclassificação, e qual o indicador que pode ser afetado se eu não fizer essa reclassificação? Todos os indicadores de liquidez, porque eu posso estar aumentando o meu grau de liquidez de forma forçada e até mesmo a minha concepção de análise ser afetada por isso. Perfeito? Então, eu estou falando de alguns deles, mas nós fizemos lá uma relação de pelo menos umas 20 contas. E depois que reclassificado, daí eu faço o cálculo de indicadores. Quantos indicadores para calcular? Dá para calcular bastante. Então, a gente vai ver até esses cálculos de indicadores, porque eu abri um tópico específico para eles. E, por último, é análise e conclusão embasadas nesses indicadores. Essa aqui vai ser a nossa última etapa da nossa disciplina. Por quê? Sem entender o que são demonstrações financeiras, eu não consigo fazer análise financeira. Sem entender os conceitos de análise financeira, eu também não consigo. Depois de entender tudo isso, agora eu vou para a parte de análise. Agora, conjugar esses dados com que os dados são gerados pela empresa e contextualizar. Por quê? O indicador isolado, a gente já viu muito bem isso, não diz nada. Aumentou 10% das vendas. E aí? Isso é bom ou isso é ruim? Não, se comparado com o mercado, se comparado com anos anteriores, se comparado com seus concorrentes, se comparado com a situação econômica do país, veja, evolução em vendas é um bom indicador para ano passado? Não é. Ou talvez seja, né? Não sei. Não sei como é que, dependendo do segmento, para o iFood eu acho que não vai ter problema, né? Agora, pense para empresas que mexem com eventos. Esses estão ferrados. Tá? O cara que faz aluguel de piscina de bolinha, não tem mais, né? Inclusive aí tem um problema de contagem muito grande. Então, algumas empresas, a parte de indicadores, a gente vai ter que contextualizar de forma diferente mesmo, porque ano passado aconteceram eventos que talvez se justifiquem muitos dos indicadores que vão ser apresentados, tá bom? Vamos aí. Nós vimos as técnicas de análise financeira. Quais são elas? Análise vertical, análise horizontal, comparativa, análise de indicadores e fluxo de caixa. Vertical,
Eu comparo um grupo ou uma conta com várias outras contas. É muito importante dizer aqui, a forma que eu estou falando para vocês, eu sempre comparo, no caso do ativo, né, uma conta em relação ao total do ativo, no caso do passivo, a mesma coisa. No caso de resultado, eu sempre comparo com receita líquida. Porque a receita líquida, efetivamente, é aquela que foi... entrou no caixa da empresa efetivo, porque os demais impostos e deduções tiveram as suas diferenças, mas os estoques, quando caso de vendas canceladas, retornaram. No caso de impostos, não ficaram com a empresa, foi para o governo. Então, a receita líquida reflete melhor o quanto que a empresa gerou de caixa efetivamente, como faturamento bruto propriamente dito, que no caso ali seria o líquido, né, o faturamento gerado efetivamente para a empresa. Então, os indicadores com base 100, eu coloco esse. Mas pode existir outro? Claro que pode. A análise vertical é uma técnica que eu posso também utilizar em relação quanto que, por exemplo, os estoques correspondiam do ativo circulante. É uma outra métrica? Sim. Mas quanto que eu vou utilizar isso? Talvez eu precise justificar melhor aquele grau de liquidez que estava a dependência dos estoques absurdas. Aí, para mostrar essa dependência, que além de eu usar o índice de liquidez seca, que mostra essa relação, né? Índice de liquidez seca, vamos lembrar, ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Mostra a dependência da empresa do seu circulante com estoques. Mas eu também posso colocar de outra forma. Olha, quanto que esses estoques correspondem ao grande grupo, que é o ativo circulante? Ele é 90% do grupo. Então, essa empresa eu tenho que tomar muito cuidado porque ela está muito estocada. É isso que eu quero dizer. São duas formas de mostrar isso. Tá? Então, análise vertical, relação de uma conta perante um grande grupo de conta, que pode ser aí os grandes grupos do balanço. Tá bom? Que mais? Análise horizontal. Então, análise da evolução do tempo. Para ter uma análise horizontal, necessariamente eu tenho que ter balanços comparativos, ou um balanço só não vai poder fazer essa análise horizontal. Ao mesmo tempo que eu calculo a análise horizontal, a gente consegue calcular evolução de tudo, né? Evolução da conta de ativos, evolução das contas de resultado. Nas contas de resultado, a gente tem que tomar um cuidado para, quando se comparar, assim, tem que ser 12 meses contra 12 meses, se for 12 meses contra 6, eu vou ter que fazer proporcional. Necessariamente, para fazer análise horizontal, eu tenho que ter 2 períodos. Tá? Geralmente, quando eu faço comentário, é sempre são os 2 últimos. Eu quero comparar com um terceiro ano, mas eu vou ter que deixar muito claro que estou falando comparação de 3 anos, 2018, 2019, 2020. Aqui nas análises de tempo, lembrando que quando eu quero comparar para que ficar de uma forma mais correta, por exemplo, de evolução em vendas. O setor automotivo geralmente é o que mais apresenta. As vendas do primeiro o trimestre de 2021 caíram, se comparados com o primeiro trimestre do ano anterior. Por que caíram? Não, estamos aí no meio de uma pandemia, então, no primeiro trimestre do ano passado não teve tanto reflexo da pandemia. Nesse ano nós já estamos quase um ano. Então, aqui eu tenho uma justificativa. Detalhe, eu estou comparando o mesmo período, 3 meses com 3 meses, aí faz muito sentido, né? Então, análise horizontal, eu tenho que ter algumas métricas, tomem cuidado. Então, sempre tem que ter um ano anterior. Análise comparativa. O que é análise comparativa? Calculo indicadores, até mesmo faço análise vertical e horizontal, mas o número por si só, às vezes ele fica muito inócuo, não tem valor nenhum. Eu tenho que comparar se esse número é bom ou é ruim. 5% de evolução em vendas. Pô, número pequeno, né? Mas se as empresas do mesmo segmento que ele atua, com o mesmo tamanho, ele teve um desempenho excepcional, ou até mesmo se elas tiveram uma redução nas vendas. Então, análise comparativa, eu pego os números e comparo com a média de mercado, né? O próprio Serasa, no material que eu passei para vocês completos, ele tem essa comparativa, que é a ficha completa do Serasa, aparece essa comparação. Tá? Você pode até... Claro que custa para você fazer ele já tem pronto isso aí.
Eles chamam isso de benchmark também. Se eu posso fazer, se eu faço trabalho lá com análise do segmento de venda de autopeças e trabalho em uma região onde tem autopeças do mesmo tamanho, eu posso saber calcular os indicadores da minha empresa comparando com as empresas, se eu tenho também os balanços das outras empresas. Então, é uma análise comparativa. E a análise de indicadores aqui é a gestão da performance olhando para indicadores. Indicadores, a gente tem que lembrar, sempre vai ser uma relação de contas ou de grupo de contas. A gente vai ver lá na frente também a parte de análise de fluxo de caixa. Mas indicadores, o que é isso? São coeficientes ou índices que representam a relação entre contas ou grupo de contas, que eu acabei de falar. O principal objetivo é ajudar a evidenciar a situação econômica e financeira. Econômico envolve o resultado, financeiro que envolve a parte de liquidez e a parte de endividamento. Aonde que se utiliza isso? Analisar crédito, avaliação de desempenho, todos aqueles itens que envolvem a análise financeira. Lembrando, né, tem suas deficiências, a gente vai falar isso no final. Quais são os indicadores que a gente vai utilizar aqui? E a gente já viu que dá para se fazer vários indicadores. Todos derivados desses 5 grupos aqui. Evolução em vendas, ou eu também gosto de usar performance em vendas. Lucratividade, aqui é o resultado comparado com a receita líquida. Então, pode ser o resultado bruto, pode ser o resultado operacional, o resultado operacional líquido, o resultado líquido sempre comparado com a receita líquida. Aqui eu estou comparando aqui a análise vertical desses grupos de lucros. Rentabilidade aqui já é o resultado comparado com contas patrimoniais. Então, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é o lucro líquido divididos pelo patrimônio líquido. Eu chamo de ROI, né? Que é o Return on Equity. No inglês aí que eles usam também esse termo. O ROI com I, que também pode ser considerado retorno sobre os investimentos, né? Aí eu vou pegar o meu resultado operacional líquido antes das despesas e receitas financeiras, aí comparado com o total do ativo barra passivo. Também é vezes 100 isso. É outro índice de rentabilidade. Aqui eu também posso fazer o ROA, que é o total em cima do total do ativo, mas eu pego o lucro líquido dividido pelo total de ativos e multiplico por 100. Veja que rentabilidade eu já dei uns 3 aqui. E índice de endividamento. É a relação que eu tenho de quanto que a empresa captou de recursos versus o que ela tem de capital próprio. Então, todas as exigibilidades dela, onde que eu vou buscar isso? Tudo no passivo. Eu posso fazer o endividamento total, que é total das exigibilidades, passivo circulante mais as dívidas de longo prazo divididos por PL vezes 100, ou eu posso retalhar isso. Eu quero saber só quanto que é de curto prazo. Passivo circulante dividido por patrimônio líquido vezes 100. Só de longo. Exílio de longo prazo dividido por patrimônio líquido vezes 100. Eu quero saber só o endividamento financeiro. Dívidas com banco de curto, mais dívida com banco de longo prazo, divididos por patrimônio líquido vezes 100. Então, existe essa variante de todos esses aqui. Endividamento é quanto que eu estou comprometido com o capital de terceiros. Aqui dentro desse capital de terceiros, daí tem bancos e outros indicadores. E por último, meu indicador de liquidez, que também são vários. Aqui é indicador, aqui não é percentual, tá? Tome cuidado disso aqui, hein? Se na prova eu pedir indicador de liquidez e o pessoal colocar em percentual, tá errado. Tem que ser 1, ou 2, ou 0,2 casinhas. Sempre com 2 casinhas. Como é que a forma com que você vai expressar ele é em coeficiente, não em percentual, tá bom? Aqui é a relação entre bens e direitos versus as suas obrigações. Tá? Essa métrica aqui é para cada R$1 de obrigação, quanto que eu tenho de bens e direitos. Se isso for inferior a 1, quer dizer que a empresa não tem liquidez. Daí tem liquidez de curtíssimo prazo, que é o que a gente chama de liquidez imediata. Tem a liquidez corrente, que é do circulante, que é de 1 ano contra 1 ano, ativo circulante dividido por passivo circulante. A liquidez geral, que é ativo circulante mais exigível de longo prazo, dividido por passivo circulante mais exigível de longo prazo.
vai dar um percentual. Se isso aqui, essa relação for superior a 1, só tomar cuidado, né, gente? Que tem empresas que têm esse indicador, principalmente de ativo circulante, ele pode ser inferior a 1. E daí é uma empresa ruim? Não é bem assim. Primeiro, tem que entender o ramo dessa empresa. Nós fizemos o exemplo do Pão de Açúcar, isso ficou muito claro para vocês, né? Então, no exemplo do Pão de Açúcar, isso é claro. Esses indicadores, vocês têm o cálculo de todos dentro daquele material que eu passei para vocês. Até aqui, tranquilo? Falei demais, rápido, mas eu estou falando aqui porque nós temos bastante coisa para rever aqui. Qualquer coisa, gente, estejam à vontade. Tem o itemzinho aí de levantar a mãozinha, né? Levanta a mãozinha ou até mesmo abre o microfone. Eu já sei que vocês querem falar comigo, mas é importante que vocês interajam comigo aqui. Porque isso aqui, eu vou pedir na prova, vão ser 14 questões, vou colocar lá umas 20, 30 questões, daí vou randomizar. Aí pode cair vários cálculos, várias perguntas que envolvam todo esse conteúdo que eu estou dando aqui, de forma bem resumida. Todo esse material, é importante que vocês olhem o material individual, que são os PDFs que eu passei dos slides, mais tudo aquilo que eu coloquei lá, da parte que a gente gravou. Fiquei com dúvida nesse item. Vai na aula, abre, vê o que o professor falou sobre aquele assunto, ou então vem aqui para o resumo. Né? Vocês vão ver. Tá certo que os discursos não vão ser os mesmos, mas a ideia do discurso é igual. Tá bom? Dúvidas até aqui? Deixa eu tomar uma água aqui. Senão a garganta do professor não aguenta. Tudo bem, pessoal? Todo mundo já está assistindo o jogo? Não começou o jogo ainda, hein? Tudo bem aí? Aqui ainda, professor. Oi? Estão aí? Não dormiram? Tem alguns que não adianta fazer pergunta porque... Rodrigo, tranquilo? Ó, não respondeu. João, tá aí? Ou pelo menos escrevam, né? Tem gente aí que tá com problema. Ah, tá. Eu sei que para alguns, né? Tem pessoal aqui que está entrando na disciplina, talvez entrou mais tarde, e tem uma grande dificuldade. Mas eu acredito que com o material que tem lá, com as aulas gravadas, eu acho que é uma ferramenta interessante, né? Que a gente não tem nas aulas presenciais. Na aula presencial, eu sempre falo para o aluno, olha, eu não consigo repetir mais aquela aula. Mas na aula gravada você consegue repetir várias vezes. Se vocês vão assistir em casa, vocês podem, já está gravado mesmo, vai e volta a todo instante. Tá bom? Tranquilo aqui? Indicadores financeiros, a gente também viu alguns indicadores avançados, né? O EBITDA, que é um indicador que envolve resultado, vocês ouvem muito falar sobre ele, mas ele é um indicador de geração de caixa. Ele pega o lucro antes dos impostos e antes das despesas e receitas financeiras, volta com a depreciação e amortização, porque não foi efeito caixa, é o resultado efetivo da empresa, e aqui eu consigo fazer várias comparações. Eu sei quanto que a empresa gerou na atividade dela. Esse é o grande objetivo, é o resultado puro da organização, sem a contaminação de outros financiadores, que seriam bancos. Né? Então, vou precisar de banco? Quando eu pago despesa financeira, eu sei que eu financei com banco. Quando eu recebo receita financeira, desde que seja com bancos, também sei que eu tive ajuda de banco. O ideal, não. Na atividade de fim da empresa, quanto que ela obteve de resultado? Por que eu volto com a depreciação e a amortização? Por quê? Porque elas não foram saídas de caixa. Mesmo que acontece lá no fluxo de caixa, eu faço aqui no caso do EBITDA. Então, aqui ele tem um caráter muito ligado à geração de caixa. Tá? Aqui vai dar em valores. Muitas empresas já calculam, igual a gente viu na Metalgráfica Iguaçu, já vem calculado certinho quanto que é o EBITDA. Ele também é usado para várias coisas, até para premiação, até para desempenho. Então, muitas empresas dizem assim, eu quero que o meu EBITDA cresça nesse período tanto para que eu possa dar para vocês um delta aí de remuneração adicional variável. Então, o EBITDA é usado também para essa comparação. Outra forma é o margem EBITDA, é pegar esse número e dividir pela receita líquida, é o que eu tenho de EBITDA. Outro indicador é o que a gente chama de capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? Nada mais é
que é pegar o ativo circulante menos o passivo circulante. O indicador de liquidez é em números. Se ele for positivo, quer dizer que os meus ativos são maiores que passivos, então eu tenho uma situação líquida favorável. Se ele for negativo, é sinal que quando eu for calcular aquele indicador, ele vai dar menor que 1. Então eu tenho menos ativo circulante que passivo circulante. Então, outros indicadores avançados que também... um indicador não elimina outro. Às vezes, um ajuda o outro a justificar o outro. Tá bom? Nós vimos também que nem tudo são flores. Os indicadores não trazem todas as informações que eu gostaria. Eles têm algumas falhas. Primeiro, eles nunca devem ser usados de forma isolada. Eu até citei uma situação de quando a gente vai ao médico e o médico faz apenas um exame em você e te dá aí um diagnóstico absurdo. Eu medi a tua febre e disse que você está com câncer. Disse, mas doutor, você está analisando um indicador, como é que você pode chegar num diagnóstico tão preciso? Se questiona o diagnóstico. Aqui, não exagerando com o nosso exemplo que eu acabei de dar, também é verdade isso aqui. Pegar um indicador de liquidez para o supermercado, não dou dinheiro para supermercado nenhum. Por quê? Os indicadores de supermercados geralmente são abaixo de 1 e não é isso, né? A gente viu aí o próprio Pão de Açúcar. Tem outro indicador no Pão de Açúcar que é interessante. Ele tem uma margem líquida de 3%, que é eu pegar o meu resultado líquido e dividir pela minha receita líquida. Dá uma margem de 3%. Nossa, que margem michuruca. Mas o 3% do Pão de Açúcar é quase 400 milhões de reais, naquele exemplo que a gente deu. Então, eu tenho que olhar a proporcionalidade disso, tá? Eles estão sujeitos também a distorções contábeis, em função das mudanças de princípios contábeis. Então, eu tenho que ser homogêneo. Quando eu faço isso, se houve uma mudança contábil no último ano, eu tenho que verificar se esse ajuste foi feito no ano anterior, porque pode causar problemas. Mudou o critério de avaliação dos estoques. Estoques vão estar envolvidos em vários dos nossos indicadores. Mesma coisa em relação a contas a receber. Então, eu tenho que ser homogêneo, inclusive nesses ajustes. Empresas complexas devem ser dividido em várias etapas. Então, tem que tomar muito cuidado quando se trata de grandes organizações na hora de calcular esses indicadores. Principalmente se essas organizações trabalham com vários segmentos. Ou a gente está falando de indicadores que são oriundos de um balanço consolidado. O balanço consolidado eu misturo vários segmentos. Porque eu vou estar mexendo, vamos lá, o caso da Positivo. Eu vou estar mexendo se eu for fazer o consolidado positivo, agora não, né? Porque agora foi toda fracionada. Mas antes eu tinha os centros de convenções, que é um tipo de atividade. Eu tenho os colégios, que é outro tipo de atividade, que não deixa de ser ensino. Eu tinha a universidade, também é ensino. Eu tenho a editora, que é uma outra atividade. Mas no balanço consolidado eu estou unindo tudo isso aqui. Então, quando for analisar, o correto seria colocar indicadores, fazer de forma individual, alguns indicadores, e ver como que isso fica no indicador, no consolidado. É óbvio que no consolidado eu vou ter um mix disso aí. Então, é só tomar cuidado em relação a isso. Técnicas de contabilidade criativa. Algumas coisas são legais se eu consigo ajustar nos meus balanços e dar indicadores bonitos. A gente até falou em relação ao índice de liquidez, eu jogar coisas, itens do imobilizado para o circulante, não, de uma certa forma, legalmente eu posso até fazer isso porque eu tenho intenção de venda. Mas só que isso aí altera o indicador de liquidez. Para participar de uma licitação, eu preciso ter liquidez acima de 1. Então, muitas empresas se utilizam dessa contabilidade criativa dentro da lei, né? Ela é criativa, mas ela não é moralmente aceita, então não pode ser feito. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade de ter, quando vê itens que não tem nada a ver na atividade operacional da empresa no circulante, reclassificar para o longo prazo. E daí, automaticamente, por mais que ele faça essa contabilidade criativa, eu estou eliminando a possibilidade de alterar o indicador. Tomar cuidado com empresas em fase de mudança, tanto de fusão como de incorporação, porque elas vão apresentar de um ano para outro indicadores totalmente distintos. E, claro, vão ser, para fins de análise, principal, aqui tanto de fluxo de caixa como a análise de indicadores vai ser afetado. Uma empresa que sofre uma cisão, que a gente chama aí de uma divisão,
tudo que é número vai reduzir de um ano para outro, né? No próximo balanço sempre vai ficar menor. O inverso também é verdadeiro, né? Quando a empresa é incorporada, as receitas, o ativo aumenta, e daí há uma distorções dos indicadores que muitas vezes vão ser justificadas muito por conta dessa aquisição ou dessa fusão. Ganhos e perdas com eventos excepcionais ou pontuais, eles podem e geram impacto no resultado da organização. E muitas vezes eles são fundamentais para a obtenção do resultado, mas muitas vezes não são da atividade fim. Pegou fogo numa empresa ou numa determinada área da organização e ela recebeu uma indenização de sinistro, e essa indenização de sinistro praticamente amparou todo o resultado do período. Então, na hora que colocar aí o resultado líquido dessa empresa, daquele ano em específico, anos anteriores teve um monte de prejuízo, e naquele ano teve aquele lucro. É muito importante olhar a origem daquele resultado. O nosso exemplo aí da Metalgráfica Iguaçu ficou muito claro disso. Ele só conseguiu um resultado de 900 e poucos mil reais no último balanço lá que a gente colocou, muito por conta da venda de imobilizado. Caso contrário, teria um prejuízo de 1 milhão. Né? Lembram daquele exemplo? É um exemplo aqui que a gente vai ter que avaliar essas desvantagens de indicadores. A gente também tem as limitações, ela vai variar de acordo com o setor, o aspecto da inflação, que eu já tinha comentado com vocês, a parte da sazonalidade também. Aí maquiagem, né, gente? Maquiagem é fraude nas demonstrações financeiras. E a gente consegue até identificar muito claramente isso quando há uma distorção muito grande, principalmente na mutação do patrimônio. Não conseguem justificar, ou até mesmo nas variações ocorridas no fluxo de caixa. Uso de diferentes métodos de contabilidade, ora faz fluxo, ora faz pelo método de caixa, ora faz pelo método de competência, não apropria o estoque da forma correta, né? Então, receitas são contabilizadas de forma diferente, receita não operacional com receita operacional. Aqui a gente vai ter distorções que podem afetar nesses indicadores. E a comparabilidade com os anos anteriores. Se não for comparativo, eles não fazem muito sentido os indicadores. Então, os indicadores têm que estar na mesma base. Tranquilo? Pessoal, não estão dormindo aí, né? Estão conseguindo me ouvir? Isso aqui é bastante conteúdo, professor. É bastante conteúdo, mas isso aqui já foi visto. Você assistiu todas as aulas, Rodrigo, ou não? Falta umas do meio ainda. Eu assisti as primeiras e as últimas. A ideia de uma revisão é você, em 2 horas e meia, talvez dê um pouco menos aqui, né? Você rever tudo aquilo que foi visto no bimestre. E não foi pouca coisa, tá? Aqui, a gente, fora esses conteúdos que foram revistos aqui, só para te ilustrar, Rodrigo, foram feitos vários exercícios que envolveram esses conteúdos, para firmar esses conteúdos. Teve aulas que a gente parou só para resolver exercício. Então, aqui não foi única e exclusivamente conteudistas as aulas. Eu acredito que tem que ter bastante. Mas não tem como fugir, tá? Uma aula não tem como fugir, porque você não aprende se não tiver a técnica, não adianta. O último item que a gente viu foi a análise de fluxo de caixa, que eu acho, de todo o conteúdo da análise financeira, o mais complexo de se entender. Mas ele é o mais completo para você fazer uma inter-relação com os indicadores. Então, no fluxo de caixa, eu vou analisar a capacidade da empresa em gerar recurso com a sua atividade, né? E vou verificar as mudanças significativas entre ativos e passivos, ora para ajudar a captar recurso que vem do passivo, ora para aplicar isso, e se eles são operacionais e não operacionais. E verificar se ela teve necessidade e como que ela saneou essa necessidade. Entrou um novo sócio, buscou com o banco, ela teve receitas não operacionais, parcelou tributos, são formas de ela fechar o caixa dela. Então, quando a gente fala em análise do fluxo de caixa, é como esse caixa variou de um período para outro, aqui sem entrar na empresa. O que a gente chama de fluxo de caixa pelo método indireto. Como é que eu vou analisar isso? Primeiro é importante analisar os propósitos da demonstração de fluxo de caixa. Para que ele serve? Por que ele é interessante? Ele vai ajudar aqui a avaliar a liquidez e a flexibilidade financeira. Muitas vezes a empresa não gera um resultado tão atrativo, mas ela sabe trabalhar muito bem as suas captações de recursos. As suas fontes de recursos não são onerosas, isso é importante para a empresa. Não sendo onerosa, ela diminui o seu endividamento bancário,
muitas vezes não precisa recorrer com o banco, mas simplesmente ampliar seus prazos com fornecedores. E claro, isso aqui vai aumentar a liquidez, porque daí ela vai ter mais ativos do que passivos. Avaliar decisões gerenciais. Então, assim como os indicadores, a gente consegue identificar muito claramente o dedo do dono no negócio aqui. O que ele fez para melhorar a liquidez da organização e para não se endividar tanto. Muitas vezes optou em, ao invés de se endividar, pedir aporte aos sócios. Claro que isso tem um custo. A gente viu muito bem, né? Que o sócio não quer retorno também. Não é só toda hora que está com problema ir lá buscar isso. Inclusive, isso é um aporte não operacional para fins de fluxo de caixa. Determinar a capacidade de dividendos e o pagamento de empréstimo. Então, o sócio quer o dinheiro dele de volta também, através da distribuição de dividendos ou de resultado. E o credor, quem deu empréstimo para a organização, também quer o dinheiro de volta com os seus devidos juros. E isso a gente consegue identificar. Mostrar a relação entre lucro líquido e caixa. E quando é que eu faço isso? Justamente quando eu faço aquele primeiro ajuste, tirando a depreciação e os itens não caixa. E ajudar até a prever futuros fluxos de caixas. Aí. Então, análise de fluxo de caixa é importante também analisar em conjunto com a ciclometria. O que é a ciclometria? E analisar o fluxo de caixa olhando os ciclos de cada organização. Nós estamos falando, deixa eu ver se aqui eu não abri aqui, não abri. A ciclometria em quanto tempo eu consigo recuperar todos aqueles meus recursos. No caso de estoque, quanto tempo eu fiquei estocado? No caso de contas a receber, quanto que eu financiei meus clientes? No caso de contas a pagar, quanto que alguém me financiou? Então, essa relação tem que ser interessante, principalmente, é mais interessante eu ficar devendo mais para terceiros, principalmente fornecedores, quando ele não me cobra juro, do que eu financiar meu cliente e ficar estocado. Mas isso vai imitar esses análises dessa ciclometria, que não deixa de ser também indicadores, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, vai me dar meu ciclo financeiro total. Em um supermercado, isso gira em torno de 3 dias. Em um estaleiro que faz navios, muitas vezes é 300, 400 dias, mais que um ano, muito por conta do ciclo dessas organizações serem maiores. Então, nos slides lá tem a abertura, ó, desde o comércio, numa indústria, até numa prestadora de serviços, como que funciona esse ciclo, desde a captação do recurso até a inserção dela em todo esse ciclo de atividade da empresa e recuperar o dinheiro novamente. Claro que empresas, por exemplo, de comércio, vão ter, teoricamente, um ciclo menor, porque não tem o processo de fabricação, tá bom? Então, é importante você olhar também esses itens, lá também tem aberto. E separar os conceitos na hora de montar um fluxo de caixa. Como é que eu separo esses conceitos? A gente separa em itens operacionais, cíclicos, que são os mais frequentes, não operacionais. Então, aqui eu dei alguns exemplos operacionais. Financiar clientes. Acontece no dia a dia, todo instante, principalmente quando se faz venda a prazo, eu estou financiando o cliente. Mesma coisa financiando meus estoques. Eu não compro muitas vezes o meu estoque à vista, eu faço uma linha de crédito com o fornecedor. Então, é interessante para mim, é operacional, é o dia a dia da empresa. Obter crédito com fornecedores também é operacional. Adiantamento de clientes e de fornecedores também são itens operacionais. Adiantamento de clientes vai estar no meu passivo. Obter esse recurso junto ao cliente. No caso de uma prestadora de serviço, faz todo sentido, principalmente aquela que faz sob medida. Eu quero um dinheiro adiantado, mesmo porque eu vou ter que ter gastos anteriores ao início do processo. No caso, do outro lado lá, eu tenho o cara que é adiantamento de fornecedores. É um direito que eu tenho, que também é considerado operacional, porque determinados segmentos, eu tenho que, para reservar a matéria-prima, pagar de forma adiantada. Há um tempo atrás, nós tivemos esse problema, por exemplo, com um setor de construção civil que tinha que comprar antecipado junto à Votorantim o cimento, que estava faltando no mercado, porque estava muito... O segmento estava muito demandado. Então, eu sou uma construtora, vou ter que ir lá, adianto o dinheiro para a Votorantim para reservar cimento para que possa conduzir a obra. Isso entra com adiantamento de fornecedor, mas é o dia a dia que acontece dentro de uma... Mesmo porque também tem outro aspecto aí, existe um monopólio nesse segmento, né, com poucas empresas que fornecem cimento, né, não qualquer empresa. Por isso até a necessidade de fazer o adiantamento de fornecedores. Mesma coisa em relação a pagar impostos. No dia a dia, ICMS, IPI e tal,
é o dia a dia que acontece. São todos cíclicos esses aqui. Para fins de fluxo de caixa é muito interessante, porque na hora que a gente monta o fluxo de caixa, a gente vai ver agora na sequência um slide que mostra como que se monta esse fluxo de caixa, ele é importante, tá? Porque eu vou destacar a parte operacional. E a gente também coloca como os não operacionais. Não operacionais, aqueles que não acontecem sempre. Aquisição de ativo imobilizado. Pô, mas a empresa precisa de... Sim, mas eu não adquiro imobilizado todo dia. Tá? Então ele é o não cíclico. Precisa, inclusive, estar dentro do orçamento. Tem todo um aspecto a serem considerados. A gente até viu em auditoria que tem que ter toda uma autorização, uma definição para que eu vou usar, eu vou importar isso. Não é bem simples também adquirir imobilizado. Entrada e saída de sócio. Aqui também uma captação muito complexa, né? Como é que eu vou justificar para o sócio que eu estou precisando de mais dinheiro? Geralmente o que eu tenho que fazer é o inverso, eu tenho que remunerar o dinheiro que já está aplicado na organização. Então, ele não é ciclo, não é sempre que acontece essa captação de recursos. Pagamento de dividendos, porque pagamento de dividendos não é cíclico, porque não acontece todo o mês. Geralmente ele acontece principalmente nas SAs em o final de um exercício, depois de apurado o resultado do final. Tomar empréstimos e financiamentos, então, também é um item, porque eu tenho que me autofinanciar. Uma empresa não precisa ficar todo instante buscando com o banco, mas porque isso tem um custo financeiro. Ah, mas professor, é normal hoje? Sim, mas eu estou falando aqui entre os conceitos de uma empresa ideal. Então, o ideal é a empresa se autofinanciar. E pasmem, tem empresas que não usam banco mesmo. Né? Por quê? Porque se eu vou usar banco, eu estou destinando parte da minha margem para o banco. Eu estou dividindo alguns percentuais da minha margem para o banco. É óbvio, se eu tenho uma margem absurda, não tem por que não dividir, e também eu não tenho todo o dinheiro para financiar minha atividade. Perfeito, vou tomar com o banco. Mas muitas vezes eu vou ter que lançar ações, né? Então aí entra na entrada de novos sócios. No SA até isso é muito comum. Mas não é sempre que isso acontece, não é cíclico. Mesma coisa, parcelar impostos. Parcelamento de imposto, eu só parcelo imposto quando a empresa está inadimplente. Daí vai lá negociar. Então é algo não cíclico, inclusive é um item até de longo, a maior parte vai no longo prazo. E também emprestar para a empresa do grupo. Embora que aqui também eu tenho, eu não coloquei aqui, mas aqui obter recursos de empresas do grupo, ele não é item operacional, mas ele é não operacional. Tá? Por quê? Porque a empresa que eu tenho não é criada para ficar emprestando para a empresa do grupo ou até mesmo para sócio. Então, não é, acontece sempre. E isso a gente tem aqui nesse montagem de fluxo de caixa, que foi o item que a gente viu na última aula. Como eu monto o fluxo de caixa? Pelo conceito que a gente viu, e é muito parecido até com o conceito do demonstração que se é publicada, onde ele separa em conta, ele separa lá em três grandes grupos, das operações, do financiamento e do investimento. Aqui a gente ainda faz um pouquinho mais no detalhe, tá? Das operações, tudo aquilo que gerou em relação ao resultado, a gente separa como que ele também financiou e foi financiado, e depois a gente vai ver aí que tem outros indicadores. Vamos ver aqui agora. Então, como é que eu monto primeiro um fluxo de caixa pelo método indireto? Eu tenho aqui o resultado do último ano. Primeiro, é necessário que eu tenha, para montar o fluxo de caixa, 2 períodos, no mínimo, para obter um fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui a demonstração de resultado inteirinha, eu vou pegar aqui o meu resultado operacional líquido, que é o resultado aqui, por nosso exemplo, depois das receitas e despesas financeiras. Esse resultado operacional líquido, eu vou pegar, somar com a depreciação ou aumentar ou diminuir com outros itens que não são considerados caixa, tá bom? Muitas vezes isso vai estar apresentado dentro da demonstração ou onde eu obtenho tudo isso? Lá da demonstração do fluxo de caixa. O item que geralmente a gente pega aqui é a depreciação. E ele vai entrar como? Sempre somando. Sempre. Por quê? Porque ele está embutido aqui junto de custos, né? Deixa eu ver aqui onde está meu mouse. Aqui. Custos, ele vai estar embutido aqui em custos ou em despesa no caso de um comércio. Mas aqui eu não sei quanto que é o valor. Ou eu pergunto para a empresa, ou se a empresa tem publicado na demonstração de fluxo de caixa, eu vou lá buscar essa informação. Quanto que ela desembolsou no período, tá?
como despesa de depreciação. Por favor, não confundam, e que muita gente colocou nos seus exercícios da metalgráfica, na verdade, até eles colocaram um valor, um erro que eu acho que quem copiou do outro copiou errado e todo mundo foi fazendo errado. Colocaram lá 36 milhões de despesa de depreciação, e era 3 milhões e 637. Então, alguém copiou o errado e daí passou para os outros. Então, todo mundo errou essa questão. Tá? Agora, não tenho saber quem passou a informação errada, mas todo mundo errou essa questão. E muitas vezes também copiaram, sabe o quê? Depreciação acumulada. Não peguem a depreciação acumulada. Porque a depreciação acumulada, como o próprio nome diz, já está carregando todas as despesas de depreciação depois de um determinado período de vários itens do imobilizado. Nas despesas, é só aquelas que foram incorridas no período, assim como quais foram as vendas e custos que já estão aqui, né? Então, os incorridas, eles já estão aqui dentro. Eu só quero destacar. Por quê? Porque para fins de fluxo de caixa, não saiu dinheiro do caixa. Aqui eu tenho quanto que ela gerou na atividade operacional via resultado. Mas é só aqui que ela ganha dinheiro? Não. Ela ganha dinheiro também na variação. Se eu for olhar aqui única e exclusivamente os balanços, eu consigo olhar quanto que ela gerou no resultado e quanto que ela ganhou dinheiro também captando e aplicando recursos usando contas de ativo e passivo. No ativo, eu vou verificar quanto que variou de um ano para outro, quanto que ela aplicou a mais ou a menos em contas de ativo. Mesma coisa de passivo. Lembrando que ativo, quando aumenta, gera aplicação de recursos. Então, vai ser sempre um sinalzinho negativo. E passivo vai ser sempre sinal positivo. Por quê? Se aumentar de um ano para outro, é sinal que a empresa foi financiada por alguém. Tem um item do nosso exercício que eu pergunto: quanto que a empresa financiou seus clientes? O que vocês vão ter que buscar lá no fluxo de caixa, depois que identificaram quem é o fluxo de caixa, né? O que vocês vão ter que buscar lá? Vão ter que olhar nesse pedacinho aqui, ver quanto que está lá a conta de clientes, né? Que mostra as variações, e ver quanto que tá. Vai estar o sinalzinho positivo ou negativo lá? Se eu fiz essa pergunta é porque vai estar negativo. Então, é esse número que vocês vão ter que trazer para dentro do resultado. Uma dica aqui, hein? Quem assistiu até aqui já tem um valorzinho que vocês podem buscar lá. Essas variações aqui vão me dar um outro grupo de conta, que a gente chama de fundos aplicados no giro, que é esse carinha aqui, ó. De baixo aqui, ó. Fundos aplicados no giro. Então, a geração de caixa, mais os fundos aplicados no giro, mais as fontes e uso não operacional, vai me dar quanto que foi a variação do meu caixa. Separando em contas, que a gente viu, operacionais e não operacionais. Então, esse aqui, mais ou menos esse aqui, vai me dar meus fundos aplicados no giro. Somado com o que eu gerei, se eu gerei aqui e aqui também me mais financiado do que eu fui financiado, beleza. Ainda posso ter fontes e usos não operacionais. O que é não operacionais? Dentro daquele critério que a gente acabou de falar anteriormente. Eu também tenho aqui como obter alguns desses não operacionais olhando para esses itens aqui, ó, que vai estar lá na DMPL. Lá eu vou conseguir saber quanto que entrou de sócios, quanto foi distribuído de dividendos, se teve ajustes no meu aqui, ajustes não operacionais, que estão dentro do meu PL, e como que movimentou minhas reservas. Percebam que eu estou usando aqui todas as demonstrações contábeis. DRE, parte lá da demonstração de fluxo de caixa daquela publicada, ativo e passivo, e também vou utilizar o quê? Mutação do patrimônio. Então, não tenho como fazer um fluxo de caixa, se eu não tiver o balanço patrimonial, a DRE e a DMPL. Ah, mas professor, eu não tenho a demonstração de fluxo de caixa. Mas uma informação eu tenho que saber. Quanto que ela teve de despesa de depreciação no período. Né? Pense no caso de empresas onde que esse número é muito grande, que é no caso de uma transportadora. Esse número tem que ser bem grande. Quanto que ela gastou de depreciação, mas que não saiu do caixa.
No final do período, eu vou ter aqui justamente essa variação. Então, esse aqui, mais ou menos, esses dois itens, que aqui entram também em fontes e usos não operacionais, considerando esse pessoal aqui, tá? Eu consigo ver na DMPL. Eu vou chegar nessa variação. O que é isso interessante para mim? Conjugado que eu sei dos indicadores, eu vou fazer uma análise mais, assim, completa. Porque eu vou conseguir identificar, por exemplo, se no final do período aqui essa empresa teve que... Opa, vou voltar aqui. Teve uma geração positiva, é óbvio que vai acontecer o quê? Tende a aumentar os meus ativos aqui, ó, por conta do disponível variar positivamente, porque a empresa trabalhou muito bem esses outros itens aqui. E se teve negativa, o que vai aumentar? A captação aqui. Aumentando a captação aqui, eu já tenho um link para falar do endividamento. A empresa ficou endividada e também outro link para falar da liquidez. Então, percebo que a conjunção entre cálculo de indicadores e fluxo de caixa, a gente vai até ensinar para vocês lá na frente, vocês conseguem montar uma análise bem consistente. Essa palavra eu gostaria de usar. Como eu consigo? Consistente. Então, a parte técnica eu consigo justificar, mas eu tenho que também justificar, e o mais importante na hora da escrita, o porquê de cada evento. Aumentou vendas em 10%. Tá, por que aumentou venda? Em 2020, tá bom, mas 2020 foi um ano muito ruim para todo mundo. Justifique melhor isso aqui, não entendi. Não, ela trabalha num segmento de delivery, ou então esse segmento, na verdade, em vez de diminuir, ele aumentou bastante. Então, se justifica, faz sentido, e os indicadores estão mostrando isso. Mas isso dá para apresentar em outros lugares? Também. É muito importante, inclusive até a gente trabalhou em um exercício dentro do AVA, vocês entenderem o indicador mais no seguinte sentido, de saber o que ele produz de informação e não o simples cálculo por si só. Né? Eu vou decorar esses indicadores. Você vai poder usar eles a qualquer momento. Tá? Claro, você vai fazer um concurso público, vai ter de decorar, não tem como. Mas eu acho que é mais importante você entender como ele funciona. Porque daí a decoreba vem de uma certa forma naturalmente. Você não precisa decorar. Você já sabe, por exemplo, que quando fala em resultado, indicadores de resultado sempre vão considerar a parte de lucro que está lá na DRE. Esse lucro sempre vai ser comparado com alguma coisa, ou com o PL, ou com a receita líquida. Né? Então, aí você já tem vários indicadores.